Olá, hoje é quinta-feira, 24 de agosto. A partir de agora você fica com Bom Dia Jacareí, o seu telejornal matinal na TV Câmara, a TV pública da cidade. E na edição de hoje, vamos saber qual foi o resultado da votação dos 3 projetos colocados na pauta da sessão de ontem, realizada aqui na Câmara. E saiba também que o Banco do Povo oferece as taxas mais baixas que as do mercado. E no segundo bloco, nosso convidado é Carlos Ramires, diretor do projeto Algo Pensa em Mim, que vai contar um pouco mais sobre as ações e o espetáculo do projeto. E agora estamos aqui com o jornalista Rodrigo Romero, que além da sessão de ontem vai falar também sobre a audiência pública que vai ser realizada hoje aqui na Câmara. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia. O meu destaque é exatamente esse, a audiência pública que vai ser realizada hoje, 7 horas da noite, no plenário da Câmara Municipal, com transmissão ao vivo da TV Câmara Jacareí. É uma audiência organizada pela Comissão de Saúde e Assistência Social, que vai falar sobre alimentação saudável. Quem vai conduzir essa audiência é a vereadora Márcia Santos, do PV. Ela é suplente da Comissão de Saúde e Assistência Social. E esse evento vai contar com a presença de pediatras, geriatras, dentistas e nutricionistas que vão debater sobre como a gente pode ter uma alimentação mais saudável. A entrada é gratuita, não precisa fazer nenhuma inscrição para participar da audiência. E eu repito, vai ser transmitido ao vivo pela TV Câmara Jacareí. A partir das 7 da noite, né? 7 da noite. Vão ser apresentadas algumas propostas, realizadas algumas discussões sobre alimentação saudável com esses profissionais da saúde. Um tema super atual, a gente tem discutido bastante aqui sobre a feira orgânica que está acontecendo nas sextas-feiras no Lago do Riachuelo, a nutricionista, de vez em quando a gente traz nutricionista, eu já mudei bastante a minha alimentação, eu também. Depois de tudo que a gente tem visto por aqui. E será que esse friozinho típico de inverno e o tempo, aquele tempinho fechado que a gente está vendo todas as manhãs, mas as tardes estão abrindo com um sol bem bonito, será que esse tempo vai continuar? Confira na previsão da Clima Tempo. Pois é, o céu vai estar mais limpo nessa quinta-feira aqui em Jacareí. O sol aparece durante boa parte do dia e a cidade não terá nebulosidade. A umidade relativa do ar vai marcar 51% sem chances de chuva. A mínima fica em 13 graus e a máxima chega aos 24. Já amanhã teremos mais um dia sem nuvens. O frio dá lugar a temperaturas um pouco mais altas. A umidade do ar fica em 57%. Também sem possibilidade de chuvas. Os termômetros devem variar entre mínima de 12 graus e a máxima chegará aos 25. Então, o final de semana promete uma temperatura um pouco mais agradável. Talvez esse frio que a gente tem falado aí, o frio do inverno, acabe e volte o sol para o final de semana. Mas antes da gente falar do sol do final de semana, vamos falar de ontem, mais um pouquinho sobre ontem, a sessão de ontem, a 26ª sessão ordinária desse ano, Rodrigo. 3 projetos votados e aprovados pelos vereadores? Foram 3 projetos votados e aprovados pelos vereadores. O primeiro projeto foi o do Valmir Meia Lua, que queria instituir no calendário oficial a festa de São Miguel. Eu que falei na terça-feira aqui que ia ser um projeto mais tranquilo, que ia ser uma votação bem leve. Na verdade não foi, teve 4 abstenções, os vereadores que... Teve inclusive um pedido para adiar O vereador Juarez pediu o adiamento por 2 sessões, foi rejeitado, e 4 vereadores votaram pela abstenção porque disseram que não conheciam essa festa, não conheciam quem promovia essa festa, então foram 4 abstenções, mas mesmo assim o projeto foi aprovado com 8 votos favoráveis. Inclusive estava o padre, também algumas pessoas da comunidade lá que vieram prestigiar a votação. Depois que foi aprovado o projeto, eles tiveram a oportunidade de conversar com os vereadores ali, talvez esclarecer um pouco mais. Mostrar o que é a festa, como é que ela é organizada, o bairro direitinho, porque tinha vereador que não conhecia essa festa que é realizada há 28 anos aqui em Jacareí, né? Porque é uma igreja, quando fala em igreja, Anjo Gabriel e Mãe de Deus seria a comemoração. Isso. Não é uma igreja católica romana, né? Exatamente. Todo mundo achava que, nossa, se é Anjo Gabriel e é Mãe de Deus, não, deve ser uma igreja católica romana, mas não é. É uma igreja ortodoxa ucraniana, que realmente os vereadores falaram, muitos vereadores falaram, a gente não conhece, então a gente prefere se abster dessa votação. Um outro projeto, esse sim aprovado com 12 votos por unanimidade, foi o projeto que vai criar um arquivo público na Câmara Municipal
da mesa diretora, a autora do projeto, a vereadora Lucimar Ponciano, a Abner Madureira e a Márcia Santos. Esse projeto vai, como a gente falou na terça-feira, vai organizar a documentação da Câmara, vai preservar a documentação histórica. Também é proposto a realização de algumas audiências para discussão da importância disso. E esse projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. E teve o terceiro projeto, que esse foi da vereadora Lucimar Ponciano, que é o da Escola Amiga do Verde. Também aprovado por unanimidade, não teve muita discussão. Os vereadores parabenizaram a Lucimar pela criação desse projeto, que vai premiar escolas que têm projetos voltados ao meio ambiente. Então o projeto também é votado com 12 votos favoráveis. E aí provavelmente teremos uma sessão solene. Sessão solene. Que essas escolas serão homenageadas. Isso, vai ter, as escolas que têm o projeto poderão ser cadastradas na Câmara com as suas propostas, e a sessão solene é programada para acontecer na última semana de junho. O Dia Mundial do Meio Ambiente é dia 5 de junho, mas a sessão solene vai ser organizada na última semana de junho, aí já próxima do ano que vem. E aí estão valendo aquelas iniciativas de reciclagem, de horta, todo esse universo aí relacionado ao meio ambiente. Essas escolas que realizam ações como essas podem participar, então? Isso, qualquer proposta, qualquer projeto da escola relacionado ao meio ambiente, ela pode se cadastrar na Câmara. A comissão vai poder ter direito ao voto para escolher qual escola merece ou não receber esse prêmio. E sessão solene, então, na última semana de junho, já a partir do ano que vem. Tá certo, muito bem. Bom, vamos falar agora, então, de uma outra questão, uma questão da recessão econômica. Nós estamos passando por um período de recessão, os índices de desemprego ainda continuam altos e muitos cidadãos, então, escolhem empreender. Aqui em Jacareí, o Banco do Povo é uma opção com taxas de juros mais baixas que as do mercado. Confira na matéria de Daniela Santos. O desemprego no Brasil está alto. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o índice ficou em 13,3% no trimestre encerrado em maio de 2017, o que corresponde a mais de 14 milhões de desempregados. Segundo o IBGE, se comparado ao mesmo período de 2016, houve um aumento de 2,1%. Dado esse número expressivo, o cidadão tem que se virar com o que pode para não deixar faltar comida na mesa de sua casa. E o empreendedorismo, sobretudo aqueles de pequeno e médio portes, podem ser a única opção de sustento da família. Lívia Torres é consultora do Sebrae e relata que realmente o percentual de pessoas que decidem abrir o próprio negócio está crescendo, mas não por oportunidade, e sim por uma questão de necessidade mesmo. E aí a gente tem observado dois cenários. Tem uns que já tinham interesse em empreender, só que tinham medo, porque estava na estabilidade do emprego. E agora, como ele foi desligado, então ele estimula a ter o próprio negócio. Então a gente tem observado esse tipo de público que é bastante interessante. E tem um outro que, infelizmente, tenta qualquer oportunidade, o que acaba sendo mais barato para começar. E muitas das vezes a gente percebe, por falta de planejamento, esse dinheiro que ele tinha, ele acaba perdendo. Ou gerando mais dívida do que ele já tinha. Então, a gente, lá no Sebrae, a gente estimula muito não agir de cabeça quente. Aqui em Jacareí, o Banco do Povo está em vigor desde 1998, numa parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, e surge como uma opção àqueles que precisam de uma graninha extra para fomentar seu micro ou pequeno negócio. As taxas são mais acessíveis, com juros de 0,35% ao mês. Para aderir ao empréstimo, é necessário que o empresário seja residente aqui na cidade e tenha pelo menos 6 meses de mercado. Recentemente, o banco alcançou a marca dos R$500 mil emprestados e 90 contratos firmados. A secretária de Assistência Social do município, Patrícia Giuliani, comemora esta marca. É um momento muito oportuno, nós comemoramos isso realmente no Banco do Povo, porque nós estamos num momento econômico muito delicado no país, né? Então nós estamos olhando para Jacareí, para o município de Jacareí, entendendo que as pessoas querem empreender, querem arriscar, olhar novos horizontes, né? Estão buscando uma oportunidade de uma economia criativa. Então nós comemoramos esses dados, né? Nós tivemos a oportunidade de receber 3 milhões, desses 3 milhões a gente já conseguiu emprestar 500 mil. Vimos que um fomento grande entre o comércio, entre as pessoas que estão, porque hoje a gente conseguiu até no Banco do Povo que as pessoas pudessem buscar empréstimos no Banco do Povo para melhorar a qualidade da estrutura do seu comércio. Então nós estamos nesse momento de sinalização de um crescimento indo na contramão de todas as outras cidades do Vale do Paraíba.
Mas será que a população jacareiense tem conhecimento dessa alternativa de crédito e de seus trâmites? O senhor conhece o Banco do Povo aqui de Jacareí? Tem conhecimento para que ele serve? Sim, tenho conhecimento, sim. Se eu necessitasse, se eu precisasse, com certeza eu procuraria o Banco do Povo. Eu acho que esse é um braço, que o povo, como eu vou dizer, que auxilia muito o povo, que colabora muito com o povo, que dá condições para que o povo possa, através dele, poder estruturar alguma coisa. Já fiz até emprestar. O juro é menor, né? Você vai emprestar aí, é um juro absurdo, então o Banco do Povo é melhor. Especialistas não costumam apontar um segmento específico na hora de empreender, mas garantem que é primordial ter familiaridade com o tema e pensar em um diferencial, a fim de se destacar no mercado de trabalho. O empreendedorismo permeia a vida da Tatiane desde criança, quando ela costumava vender bolos e até ingressos para fazer mini sessões de cinema em casa. Em 2008, ela já começou a fazer um planejamento para seu negócio e deve a esse preparo o fato de não ter recorrido a um empréstimo até agora. Em 2008, eu passei por um processo de coaching, né? Fui coach, e aí neste momento eu comecei a fazer o planejamento para um dia abrir o meu próprio negócio. Então, desde lá, eu desenhei o planejamento estratégico, né? Onde eu fui traçando todas as ações, né? Para que hoje eu pudesse abrir o meu negócio. Hoje eu trabalho com consultoria de desenvolvimento humano, né? Eu sou coach, formada, e trabalho com empoderamento de liderança, orientação de carreira, né, recolocação de carreira. Esse é o meu foco no momento. Portanto, o exercício básico para se empreender é fazer um planejamento, estar preparado para adversidades que são comuns, principalmente naquele chamado período de aceitação do negócio, e tomar cuidado com as armadilhas financeiras, como conclui a consultora do Sebrae, Lívia Torres. A gente tenta entender o motivo que ele está pegando esse empréstimo. Se o empréstimo é para investimento, vamos supor, eu quero comprar um equipamento que é importante porque vai aumentar minha produção. Eu quero investir na aparência da minha loja porque eu sei que vai atrair cliente. Então a gente estimula, isso é positivo. A gente percebe que tem empreendedores que focam em pegar empréstimo para pagar incêndio, que é o que a gente chama de capital de giro. Então, para esse, a gente pede, então, muito cuidado. É isso aí, a gente está falando sobre finanças e a gente vai continuar falando porque agora bancos e seguradoras têm o prazo de 10 dias úteis para emitir os recibos de quitação integral de débito. Conheça esse direito que agora é garantido por lei. Nossa, parece que a outra matéria foi cortada assim, ó. Pá. Esse é rapidinho. Agora é lei. Quem solicitar recibo de quitação integral de débito para bancos, seguradoras ou qualquer empresa do Sistema Financeiro Nacional deve ser atendido no prazo máximo de 10 dias úteis. A regra não vale para contratos de financiamento habitacional. Nesses casos, a instituição tem um prazo de 30 dias após a data da liquidação da dívida para emitir o recibo. O Senado votou, agora é lei. Aqui então na TV Câmara você acompanha, além dos projetos aprovados no município de Jacareí, acompanha também os projetos que estão aí sendo aprovados e discutidos na Câmara Federal e no Senado, graças à nossa parceria com a Rede Legislativa. Agora você vai ficar sabendo onde estão os radares móveis na cidade de Jacareí. Hoje, quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Elmira Martins Moreira, Maria Augusta Fagundes Gomes, Pensilvânia e Major Acácio Ferreira. E também nas ruas Bom Jesus e Padre Eugênio e na Estrada Municipal Biagino Chief. Amanhã, sexta-feira, os radares estarão nas avenidas São Jorge, Presidente Humberto Castelo Branco, Dom Pedro I, Malek Assad e também nas ruas Expedicionário Armando Cavalcantes e Tiradentes. E na terça-feira a gente já teve mais uma oitiva da CPI da Prolar,
que escutou o ex-presidente da Fundação Prolar, que foi o Zé Rubens, não foi isso mesmo, Rodrigo? Isso, a CPI da Prolar já está há algumas semanas aqui em Jacareí, escutando várias pessoas que estiveram envolvidas no ano passado no suposto, né, desvio de mais de R$1 milhão. E a CPI, que é conduzida pelos vereadores Rodrigo Salomão, Abner de Madureira e o Juarez Araújo, ouviu na terça-feira o ex-presidente da Fundação Prolar, o José Rubens de Souza, que até alguns meses atrás participava do gabinete do vereador Luiz Flávio. O José Rubens disse no depoimento dele que não sabia da documentação que estava sendo investigada. Ele até disse que em alguns momentos, como era o volume muito alto da documentação, ele assinou algumas coisas sem ler. E, de uma maneira geral, ele, entre aspas, colocou toda a culpa no assessor financeiro, que era o Christian Lemos. O Christian Lemos tinha sido convocado para depor na terça-feira, mas alegou que foi avisado de última hora, não veio, e então a audiência dele está marcada para terça-feira que vem. Aí ele vai depor e vai poder explicar melhor toda essa história. Muito bem, a CPI que também está sendo acompanhada pelo Ministério Público, né, Cibele, que segue também, independentemente da apuração que os vereadores estão fazendo, esse relatório será entregue ao Ministério Público, que tomará as medidas que são necessárias após a conclusão do trabalho. Uhum. Acho que a gente tem até algumas imagens aí da última oitiva, que foi com o ex-presidente, o Zé Rubens. Mas é isso mesmo, o José Luiz Bedinarski está acompanhando, isso vai ser tudo entregue ao relatório. O Christian Lemos, aparentemente, toda a investigação está afunilando nele e ele vai ser ouvido aqui na próxima terça-feira. E a gente vai estar acompanhando aqui e vamos falar aqui sempre no Bom Dia as notícias atualizadas sobre a condução da CPI da Prolar. Tudo bem, você pode acompanhar também todas as informações sobre a CPI da Prolar no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. Lá a assessoria de imprensa da Câmara também está acompanhando essa comissão parlamentar e ali você pode encontrar textos e outras informações também sobre a CPI. Vamos para um breve intervalo, pois no próximo bloco é hora de falar do projeto Algo Pensa em Mim. Estaremos aqui com Carlos Ramires, que é o diretor do projeto. Ele vai falar sobre o espetáculo, sobre as palestras que estão sendo realizadas e também vamos conferir uma matéria sobre o lixo na cidade de Jacareí. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, está conosco o Carlos Ramires, ele que é diretor do espetáculo Algo Pensa em Mim, que está incluído dentro de um projeto maior, com palestras, oficinas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem-vindo, Carlos, ao nosso programa. Obrigado. Tudo bem. Carlos, o Algo Pensa em Mim, ele é um espetáculo, mas a gente já recebeu o Fernando aqui, a gente já falou sobre palestras, inclusive vocês trouxeram o Fugante, que é um filósofo. Sim. É uma coisa muito maior, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Bom, este projeto começou como uma iniciativa de Milena Siqueira. Ela queria criar um projeto sobre um tema específico e ela assistiu uma peça que eu fiz em São José dos Campos e depois da apresentação ela me chamou ela se interessou por meu trabalho e aí ela me chamou para ver se eu queria dirigir a peça. A partir dessa ideia surgiu o projeto e do projeto surgiram uma série de iniciativas. A gente ganhou uma lei de incentivo cultural daqui de Jacareí e a gente conseguiu o apoio da Fibria e a partir daí esse projeto gerou várias como se chama, projetos, subprojetos, outras ações que foram as oficinas, as palestras, o conversatório com o Fugante e o espetáculo. Carlos, e aí o espetáculo, aí sim você é o diretor do espetáculo. Eu queria que você falasse um pouquinho do processo de criação desse espetáculo e da tua participação. Quando Milena chegou a falar comigo sobre o projeto, eu me interessei muito porque geralmente quando eu me envolvo em um projeto, eu me envolvo porque o projeto toca
algo dentro de mim, porque me move algo, o tema. Se o tema não me interessa ou não toca algo dentro de mim, geralmente eu não me envolvo. E quando Milena começou a falar comigo, quase que das primeiras conversas que a gente teve, eu já me conectei diretamente com o tema. E é algo que eu estou trabalhando muito, ou seja, que estou refletindo muito neste momento da minha vida. Então, é como a gente pode falar daquelas coisas que geralmente a gente não consegue falar porque estão muito guardadas no inconsciente. Como é que se manifesta o inconsciente? Como é que a gente está conversando de algo aqui e agora, mas ali dentro de você está acontecendo algo que podem ser fantasmas, coisas ocultas de você que você não sabe nem em que lugar dentro de você estão. Então, por isso o projeto se chama Algo Pensa em Mim, e é um experimento cênico onde a atriz Milena, ela vai estar aí para poder ver coisas dela que ela não sabe que estão aí. Então, nesse processo, você acha que cada apresentação pode acontecer uma coisa diferente? Podem surgir, apesar de ter todo o roteiro, podem estar aberto a surgir outras coisas de acordo com a interação do público ou coisas assim? Sim, um pouco nossa intenção é estabelecer outro tipo de relação com o espectador. Um pouco dissolver a fronteira que existe entre ator e espectador, não para interagir diretamente com ele, mas sim que ele sinta que a pessoa está realmente aí, que ela não está atuando um personagem, mas sim que esse ser que ela é também guarda uma poesia, uma poética, uma maneira de estar a través de eso que está dentro de ela. Como é que isso que está dentro de nós também se transforma em poesia? Carlos, eu queria entender um pouco como que é essa construção, porque não é um espetáculo, algo... acredito que encerrar todo esse projeto com o espetáculo Algo Pensa em Mim. Mas até chegar no espetáculo, teve várias ações, eu acho que vocês foram construindo para tudo se encerrar nesse espetáculo. Como que isso está acontecendo, como que isso está se dando? E eu fico curiosa porque o nome do projeto é Algo Pensa em Mim, não é Alguém Pensa em Mim, é Algo Pensa em Mim. Então explica pra gente o que é, como que tudo isso está acontecendo e como que vai ser esse encerramento final. Para nós, para o grupo que está envolvido no projeto, tanto Milena como eu, como os outros criadores que estão envolvidos no projeto, e a Aline, nossa produtora também, tem sido um projeto criativo, mas essencialmente humano também, no sentido em que a gente, enquanto está criando, está vivendo um processo de aprendizagem humano muito intenso, sobre ressignificar a forma em que a gente cria, ressignificar a forma em que a gente pensa as coisas. E nesse processo você vai vendo como, às vezes, você se auto-engana para tentar se proteger de coisas que podem ser impactantes para você, emoções e coisas que você geralmente não quer ver e que você cria um mecanismo para tentar eludir aquilo que pode ser muito forte para você. Então, nesse processo é como a gente pode acolher, a gente se acolher a si mesmo para ver o que está acontecendo realmente aí e como através disso que surge no oculto a gente vai falando, é isso do que podemos falar. Não da mentira, sino de que está detrás disso, por que estamos querendo ocultar algo de nós aí. Então é disso que vamos criando, que é o que está acontecendo aí. E todas essas ações, as palestras e tudo isso também estavam em função de refletir sobre isso. Então teve palestras, não sei, teve algum tipo de interação com o público, até chegar na peça, vocês tiveram atividades para terminar nisso? A gente fez um conversatório com Luiz Fugante, que é um filósofo, e ele sabia do tema. Ele é uma pessoa que está constantemente refletindo, uma pessoa muito presente, muito...
ligada e um pensador e tal. Ele, quando ele fez essa palestra na Sala Mário Lago, ele começou assim: algo pensa em mim, que é o que pensa em nós. E aí surgiu como uma reflexão sobre esse tema a partir desse diálogo que ele estava estabelecendo com os espectadores. Então são como coisas que vamos. E também a oficina que Fernando fez é como é que você cria, como é que você cria particularmente, como é que você é um ser autônomo nesse processo de criação, porque você cria de uma maneira, mas Elton cria de outra, e isso como se manifesta em você particularmente. Então, como podemos estar abertos a entender o mecanismo de criação na vida de cada uma das pessoas envolvidas em um projeto particular, para chegar finalmente a um espetáculo, a um experimento cênico. Então a gente pode dizer que o espetáculo vai fazer o telespectador, não o telespectador, o público, o telespectador aqui é o da TV Câmara, o público refletir, a pensar, vai levar uma introspecção? A verdade, eu faço teatro para isso. Eu faço isto porque, seja como diretor, como ator, como seja, para criar através desse diálogo, esses códigos que se criam no cenário, fazer que o espectador, ou criar uma atmosfera onde o espectador possa levar algo para casa, que é o que está acontecendo comigo. Essa história não está só ali, isso também está acontecendo em mim. E como é que a gente estabelece esse diálogo? Para que isso não fique como algo que está acontecendo lá, sino que se estabeleça esse... Não é só, a pessoa não vai lá se divertir, só isso, ela vai levar alguma coisa para casa. Sim, ela se pode divertir de outras maneiras. O divertimento não só gera riso, sim? Talvez vocês alguma vez assistiram a alguma peça ou algum filme onde vocês foram tocados, mas de alguma maneira isso ficou na memória de vocês porque foi impactante, porque visualmente era interessante, porque gerou uma reflexão, porque fez você pensar em algo. Sim? Carlos, eu vou dar um tempinho na nossa entrevista para a gente falar sobre um outro assunto agora bem diferente do que a gente está falando aqui sobre reflexão. A gente vai falar agora sobre uma reflexão também, mas nas nossas atitudes diárias. É fácil encontrar lixo e entulho em terrenos públicos ou particulares aqui na cidade. E isso oferece riscos para toda a comunidade. O péssimo costume de jogá-los em locais inadequados precisa ser mudado. Confira mais informações na reportagem de Tamires Vick. Em pleno século XXI, um dos problemas urbanos mais recorrentes ainda é o lixo na rua. E o acúmulo de resíduos em locais inadequados pode gerar inúmeros danos para o ser humano. Doenças trazidas por animais, como ratos e o mosquito da dengue, problemas com escorpião, enchentes e o mau cheiro, fora a degradação do meio ambiente. Então, a nossa maior dificuldade é conscientizar a população, né? A gente está fazendo uma conscientização firme através de uma educação ambiental. Todo tipo de informação nós estamos levando para a população por todos os meios, né, de comunicação, das mídias, das redes sociais, através de panfletos, para a gente tentar levar a conscientização que o resíduo, né, o lixo, ele não deve ser jogado nas vias. Gil Natureza, que é presidente da Associação do Bairro Parque dos Príncipes, mora ao lado de um terreno que faz parte de uma zona de proteção ambiental na cidade. Mas conta como sempre é preciso ficar alerta, pois o local era frequente alvo de descarte de lixo. Há 3 meses, né, que foi feita a limpeza aqui e está sendo conservada, né? Eu acho que a questão de colocar a área monitorada na placa, né, isso aí influenciou bastante, para que o pessoal fique mais apreensivo, né, de não jogar os lixos aqui. Nós temos 10 pontos mapeados de descarte viciados, né, que pelo menos 80% já reduziu. Então, essas placas que nós espalhamos, ela está inibindo, né, ou até conscientizando o povo, né, que não se deve descartar incorretamente.
E quanto ao péssimo hábito de jogar lixo nas ruas e em terrenos públicos, a diretora de limpeza pública, Marli Gomes, explica a importância do trabalho pela educação ambiental. É cultural, é cultural. As pessoas têm que saber que não existe lixo, né? Os entulhos, eles podem ser, né, reaproveitados. Muitos dos materiais que nós jogamos fora, eles são recicláveis e as pessoas jogam na rua, né? Então é cultura mesmo. A gente tem que saber que muito do material que nós descartamos, ele é reaproveitado. E quando não é, tem um local correto para fazer esse descarte. Na cidade, além da coleta do lixo, existem locais adequados para o descarte. Então, a população não precisa descartar, né, nas vias. Nós temos esses leves que recebem todo tipo de material. Tudo que não serve para você, você pode levar no leve, né? Quando a gente não tem leve muito próximo, nós temos o catatreco, que passa, né, semanalmente, num plano programado que nós fazemos. Nós temos o catatreco avulso, que você pode ligar para agendar esse trabalho, né? Então, assim, nós temos, o município oferece vários serviços para recolher esse material, né, que não nos serve mais. Então, nada justifica que se jogue nas vias públicas. Tá? Então, esses leves, quem quiser os endereços corretos, nós estamos sempre divulgando na página da prefeitura, no site. É só entrar lá, tem um link correto do endereço dos 9 leves. Nós temos lá também nesse link os dias que passam a coleta seletiva no seu bairro, os dias que passa a coleta do resíduo úmido, né, que são os domiciliares. Então, não tem motivo para a gente deixar a cidade suja. O Aleph estava trazendo aqui a nossa água nos bastidores. Muito legal a matéria da Tamires. E já que a gente está falando de lixo, você sabe que você pode descartar o lixo reciclável aqui na cidade de Jacareí, porque temos a coleta seletiva nos bairros da cidade. Você confere agora, então, a agenda da coleta seletiva em Jacareí. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Quinta-feira, Cidade Salvador, Jardim Leonídia, Jardim Paraíba, Jardim Pereira do Amparo, Jardim Pitoresco, Jardim Santa Marina, Jardim São José, Jardim Vila Real, Secretaria de Educação, Vila Emídia Costa, Vila Nossa Senhora de Lourdes e Vila São José. E você que está à procura de emprego ou de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, confira agora as vagas disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT de Jacareí. Muito bem, nós temos aí no PAT uma vaga para arte finalista. Também o PAT oferece uma vaga para auxiliar de padeiro. E vejam só, temos 9 vagas para motorista carreteiro e também 3 vagas para repositor de mercadorias. O PAT fica lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí 839, no centro, ali pertinho do Colégio Ceni Silva Prado, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Isso aí o Aleph passou correndo aqui porque ele queria entrar logo no ar, mas chegou a sua vez, Aleph. Vamos conferir agora as atrações da agenda cultural com o próprio Aleph Gonçalves. Oi, gente! O quadro Agenda Cultural de hoje começa com a última semana do The Black Circus, um espetáculo circense que acontece aqui em Jacareí, de graça, até domingo. Na quinta e na sexta-feira, o evento acontece às 8h30 da noite. No sábado e no domingo, às 4 da tarde, às 6 e às 8h30 da noite. Quinta-feira é dia de Cineclube Jacareí, na Sala Mário Lago, com a sessão Festival de Curtas, às 7 da noite. Sexta-feira, em comemoração ao Dia do Feirante, acontece uma dança cigana às 9 da manhã, na Avenida Bartolomeu, no centro. E às 6 horas da noite, acontece mais um circuito de arte urbana com a Batalha nos Trilhos, no Pátio dos Trilhos. Mais tarde tem baile da terceira idade no Educa Mais São João, às 7 da noite, com o show de Cleiton e Adriano.
Às 9 da noite, a companhia Na Boca apresenta a peça Algo Pensa em Mim, no Educa Mais Jacareí. Os ingressos estarão disponíveis meia hora antes no local. E teremos mais uma edição da Procissão dos Mortos em Jacareí, evento que promove uma antiga tradição aqui da cidade em relação a uma lenda sobre a Procissão dos Mortos que, revoltados com a mudança do local de cemitério, saíam de seus túmulos e seguiam em lamentos até a Capela do Avareí, região da Nova Necrópole. A concentração será no Museu de Antropologia, na rua 15 de novembro, no centro, às 9 da noite. E a procissão começa à meia-noite com o trajeto até a Capela de São Sebastião, no Largo do Avareí. Bom, por hoje é isso. Amanhã eu volto com as dicas de sábado e domingo. Tchau, tchau. Muito obrigado, Aleph, pelas dicas aí de cultura e lazer na nossa cidade. Vamos falar agora, então, da nossa dica de cinema. O Cineclube Jacareí, como todas as quintas-feiras, tem a sua sessão lá na Sala Mário Lago. E a sessão de hoje vai homenagear cineastas amadores do Brasil e seus curtas-metragens. Confira nas dicas de cinema com Rodrigo Romero. O Cineclube de Jacareí, em parceria com a Fundação Cultural José Maria de Abreu, exibe hoje às 7 da noite na Sala Mário Lago alguns curta-metragens produzidos por cineastas amadores do Brasil. Você terá a chance de ver os trabalhos de pessoas que têm o objetivo de mostrar ao público um pouco do lado bom do país, nessa época de muita desconfiança. São diretores, atores, atrizes e roteiristas que fazem cinema por paixão e querem que você sinta o mesmo que eles ao assistir às suas fitas, alegria e satisfação. Vamos acompanhar um trecho de um desses curta-metragens que vão ser exibidos hoje. Então, para mim é uma honra muito grande poder participar dos 15 anos da Aeropuerto, participar dos espetáculos, ser chamado convidado para vir participar, né? E que mais 15 anos. Eu começo a trabalhar às 9 da manhã e vou embora às 10 da noite. Todo esse tempo, o dia, trabalhando com o Flamengo. Então eu sou Flamengo. Sou do Aeropuerto. Eu sinto que eu sou Flamengo porque, sim, em primeiro lugar, é uma coisa que me encanta. Eu sou apaixonado por essa música. Né? É um privilégio poder fazer Flamengo. É um privilégio poder desfrutar da música. É um privilégio poder desfrutar do baile. É muito bonito. Os meus amigos passam pelo flamenco, as pessoas que eu convivo passam pelo flamenco, o que eu escuto passa pelo flamenco, o que eu visto passa pelo flamenco, quase tudo passa pelo flamenco na minha vida. Eu sou uma flamenca muito brasileira. Eu me sinto flamenco, sim. Ao meu modo, mas sim. Mas o universo que o Flamengo tem e o universo que a Aeropuerto apresenta para nós, eu vou estudar a vida inteira, com o maior prazer. Porque o Flamengo é assim. Flamengo e ponto. Se você quer assistir ao filme, vá à Sala Mário Lago e retire seu ingresso com pelo menos meia hora de antecedência. Mais informações no site www.fundaçãocultural.com.br. Muito obrigado, Rodrigo Romero, pela dica de cinema do Cineclube Jacareí. E já que a gente está falando, a gente viu ali um curta sobre flamenco. Carlos, você é da área da dança, né? Você tem um trabalho com dança. Você trouxe isso para o espetáculo também, Algo Pensa em Mim? Queria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória e como que você conseguiu trazer esse teu conhecimento para esse trabalho da Milena. Bom, eu me formei como ator. Me formei como ator em várias técnicas, mas todo o meu trabalho também foi indo direcionado hacia o trabalho corporal e isso foi me levando à dança. Depois trabalhei muito com dança contemporânea, mas como uma forma de nutrir esse trabalho do actor. E essa a maneira que eu trabalho é tentar
trazer a expressão de aquilo que não se pode ser falado através do corpo. Como o corpo vai construindo uma maneira de expressar isso em gesto, e esse gesto pode se transformar em uma dança. E como isso pode contar coisas também que não podem ser contadas com as palavras. Corpo aí também, a expressão corporal. Exato. E isso também é trazido para a peça de alguma maneira, como Milena pode falar de aquilo que está acontecendo com ela, além das palavras. Incrível. Sim? Bom, e além da Milena, que é a atriz, a gente tem uma série de outras pessoas que estão envolvidas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a equipe e como que foi o desenvolvimento para chegar no espetáculo. Então, na peça está a Aline Souza, que é nossa produtora, que também é um ser muito criativo neste processo. Está Daniel Mancini, que é a pessoa com quem eu costumo trabalhar, que ele é diretor de cinema e artista plástico, e ele tem criado como todo o conceito visual da peça. Está Luise Martins, que é a pessoa que criou a música, a trilha original da peça. E está Daniel Corbani, que é uma pessoa que trabalha como mais na questão da tecnologia. Não vou contar muito para não estragar o segredo. E quem mais está envolvido? Está Miguel Ramos, que é a pessoa que fez o desenho de iluminação. Que mais está? Essa é como a base da equipe artística, é essa. Nós somos esse conjunto aí. Esse conjunto de pessoas. E tem sido todo o tempo um processo de criação onde cada um participa de maneira muito ativa nessa construção desse experimento cênico. Ô Carlos, quando a gente tem a estreia do espetáculo, a impressão pra gente, eu que sou leigo, é que aí se finalizou. Tá? Terminou, tá ali o produto, tá no palco. É bem assim ou ele continua se construindo a cada momento e se desdobra em outras coisas que vocês vão fazer para frente? Essa é a diferença entre o cinema e o teatro. Digamos, o ofício, a labor cênica é que você estreia a peça, mas a peça começa a viver a partir de aí. Porque essa relação com o espectador dá a ideia mais clara para você do que a peça é. E como ela pode começar a viver de outras maneiras, você pode ir fazendo ajustes ou ir transformando, e como o processo criativo não é algo fixo, senão não é processo criativo. Então você precisa estar sempre muito atento a como isso vai se transformando durante o processo também. Tem coisas que podem ir mudando, ou podem ter coisas que podem crescer ou se agregar durante o processo, e sobretudo neste projeto que é muito vivo em si mesmo. Então, se de repente vocês fossem reapresentar essa peça, vamos supor, daqui a uns 5 anos, ela seria diferente e traria reflexões diferentes também para o público que assistiu, que vai assistir nessa apresentação de vocês. Exato. Por exemplo, às vezes você fala um texto e você há 5 anos pensava que esse texto era falado dessa maneira, e você descobre 5 anos depois que isso estava significando outra coisa para você, o mesmo texto 5 anos depois. Carlos, agora para quem está super curioso para saber quando que vai ser, aonde que vai ser, e dar todas as informações agora para o nosso público que está ali esperando para ir na apresentação de vocês. Então, a peça vai ser apresentada na Sala Ariano Suassuna, no Educa Mais de Jacareí, que fica ao lado da rodoviária. A gente vai ter apresentações, a gente estreia esta sexta 25 e vamos ter apresentações sexta, sábado e domingo, ou sexta e sábado às 21 horas, e domingo, que é um bom momento para ir ao teatro, vai ser às 18 e às 20. Eu tô aqui até com o cartaz aqui, ó. Vou pegar aqui. Não sei se o pessoal precisa. Aí tá legal. Aqui tá o cartaz, que é essa arte aqui é do Daniel Manzini também. Isso. Tá a Milena aqui, é a Milena, né? Tá aqui na arte. Então é isso, então. Vocês vão ficar em cartaz de 25 a 9 de setembro. Isso mesmo. Isso é uma temporada. Também não é tão comum aqui em Jacareí a gente ter apresentações assim que ficam uma temporada. Exato. É uma coisa também que... Então, se as pessoas não podem vir este final de semana,
Até 9 de setembro elas vão ter oportunidade. Sim. Lembrando que de sextas e sábados é às 9 da noite, domingo às 18h20, domingos e feriados, que até 9 de setembro a gente tem um feriado aí, do 7 de setembro. O pessoal precisa chegar cedo, um pouquinho eles antes. precisam chegar meia hora antes para pegar os ingressos. Então, mesmo a sala sendo grande, precisa pegar os ingressos, porque... A verdade, a gente vai fazer uma estrutura, uma forma de apresentação onde vai ter ingressos reduzidos. Não vai ter a ocupação toda da sala, que se eu não me engano são 700 lugares. Então é um número menor, então é importante que a pessoa garanta seu ingresso. Exato, é muito importante que a pessoa já comece a garantir seu ingresso, porque vai ter lugares reduzidos. Muito bem. Sem estragar o mistério, tem mais alguma coisa que você pode falar pra gente? A expectativa para quem... Muitas pessoas que... A gente tem o privilégio de ter uma sala de teatro em Jacareí, tem uma cena bem ativa na cidade, além da Mário Lago, a gente tem o Educa Mais, mas a questão da formação do público é algo muito importante ainda, não só em Jacareí, mas em todo o país. Tem alguma coisa que você pode dizer para uma pessoa que vai chegar ali pela primeira vez e ter um contato com esse espetáculo? Não sei, eu por exemplo... Eu venho da Colômbia e esse teatro que vocês têm aqui é uma coisa impressionante. Então, não sei se as pessoas da cidade aproveitam tanto essa sala como poderiam, porque não sempre você tem o privilégio de ter em uma cidade um teatro assim, desse porte. Então, e esta peça que estamos apresentando assim com todo nosso ser, nosso coração, nossas células desde aí adentro. Então acho que as pessoas vão curtir algo muito interessante que talvez não se acostuma a apresentar habitualmente e que está criado aqui mesmo entre São José e Jacareí. E é gratuito? E é gratuito. Olha só. Então, bem-vindos. Carlos, muito obrigado, pela sua participação aqui. Algo Pensa em Mim, então, estreia amanhã à noite, às 21 horas, sextas e sábados e domingos, às 18h08 da noite, até o dia 9 de setembro, em cartaz, lá no Educa Mais Jacareí, ao lado da rodoviária, na sala Ariano Suassuna. Garanta as suas entradas, porque as vagas são limitadas. Eu, se fosse você, não perderia. E o Bom Dia Jacareí de hoje fica por aqui. Vale lembrar que ao meio-dia e às 11 da noite tem reprise do nosso telejornal. Quero agradecer a participação aqui do Carlos Ramírez. Muito obrigada, Carlos. Obrigado a vocês. Assistam a peça, por favor. Tá certo. Confira toda a nossa programação lá no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta a página da Câmara Municipal e também da TV Câmara no Facebook e acompanhe todas as informações do Legislativo em jacareí.sp.leg.br. A gente volta amanhã a partir das 9 da manhã. Fique com a programação da TV Câmara. Um abraço, até lá.